Boa noite, meu povo! Estamos no nosso segundo dia, segunda live de aquecimento para a imersão RCPNI na prática. A nossa imersão acontece dia 16 de setembro, terça-feira. E se você ainda não se inscreveu, nós vamos deixar o link aqui na descrição do vídeo dessa live. Sejam todos bem-vindos. Sexta-feira, mas a gente não desanima, não. Estamos aqui firmes e fortes. Boa noite, Elaine, seja bem-vinda. Todos que estão chegando. Vamos falar do artigo 110 da Lei de Registros Públicos, que trata da retificação administrativa, que é aquela retificação de assento feito direto no RCPN. Bora lá, meu povo? Estão me ouvindo bem? O áudio está bom? Esse tema, retificação administrativa, é um tema um pouco polêmico, porque depende muito da análise do oficial, né, da análise dos documentos apresentados, uma análise ali subjetiva do oficial. Eu quero falar um pouquinho a respeito do artigo 110 na noite de hoje. Elaine, você está aqui? Pessoal que está aqui na live, fala para mim se estão me ouvindo bem, se o meu áudio está bom. Estou acostumada a fazer aulas com os alunos, onde eu vejo os alunos. Fazer live assim sem ver vocês é ruim, viu? Eu gosto de interação. Bom, mas vamos lá. Afinal, é sexta-feira, a gente precisa descansar. Maria das Graças, seja bem-vinda. Obrigada, viu, Elaine, pelo retorno. Deixa eu só ajustar aqui meu material. Bom, eu já vou iniciar, né, introduzindo ao nosso tema, que é o artigo 100 de registros públicos, porque hoje é sexta-feira e a gente quer descansar um pouquinho também. Bom, a retificação administrativa, prevista dentro do RCPN, ela está devidamente regulamentada lá no artigo 110 da Lei de Registros Públicos. Mas é importante nós voltarmos um pouquinho no tempo. Por quê? O artigo 110 da Lei de Registros Públicos teve uma importante alteração legislativa agora com a Lei 14.382. Deixa eu só aqui, tá? Eu fechei a legislação com a Lei 13.484 de 2017. Eu acho que eu falei 14.382 essa semana e essa lei fica na minha cabeça. Mas o artigo 110 ele foi alterado em 2017 pela Lei 13.484. E veja que a alteração do artigo 110 ele demonstra um poder que o Estado tem outorgado ao oficial de proceder à qualificação registral de forma completa. Por quê? Até 2017, a retificação administrativa, né, a análise do pedido, não era feito unicamente pelo oficial. Então, antes da lei 13.484 de 2017, a redação, tá? A redação do artigo 110 falava assim: quem pretender que se restaure, supra ou retifique assento do registro civil requererá, em petição fundamentada, instruída com documentos ou indicação de testemunhas, que, se o juiz o ordene, ouvindo o Ministério Público, os interessados, no prazo de 5 dias que ocorrerá em cartório. Veja que a redação original da Lei 6.015, o oficial ele tinha aqui uma função meramente de receber o pedido, a petição do requerente, junto com a documentação, ele autuava, encaminhava para o Ministério Público dar o seu parecer, após o parecer do Ministério Público, encaminhava para o juiz corregedor poder analisar quanto àquele pedido efetuado. E aí, uma vez o juiz e o promotor tendo se manifestado positivamente, era então ordenada a retificação. Então, veja aqui que a qualificação do pedido de retificação não era feita pelo oficial.
o oficial não analisava o pedido no mérito em si. Por quê? Quem fazia essa qualificação era o Ministério Público e o juiz corregedor. A partir de 2017, então, com a Lei 13.484, essa redação ela foi alterada. E ela foi alterada falando que agora essa qualificação das certificações administrativas é feito exclusivamente pelo oficial. Não há mais parecer do Ministério Público e também não há mais a manifestação do juiz corregedor, tá? A manifestação do Ministério Público ela é restrita aqui, esse encaminhamento, quando há alguma suspeita de má-fé, quanto à veracidade da documentação apresentada. Então, hoje, a qualificação dos pedidos de retificação administrativa é feito exclusivamente pelo oficial. E isso impactou muito na dinâmica dentro das serventias de RCPN. Por que impactou? Porque até então, os oficiais, os escreventes, eles não se deleitavam nessa análise, né? Eles apenas recepcionavam, autuavam e faziam os encaminhamentos. O oficial ele só cumpria ali a determinação do juiz corregedor. Então, a decisão positiva ou negativa não era do oficial. A decisão final era do juiz corregedor. Então, de um certo modo, Elaine, Soraya, para o oficial era bem cômodo, né? Venhamos e convenhamos, eu não tinha que fazer um esforço cognitivo. Eu ficava ali sujeita à análise do meu juiz. Então, para o oficial, de certa forma, tinha um certo conforto, porque ele falava para a parte, olha, quem negou não fui eu, foi o Ministério Público e o juiz corregedor. Então, isso trazia para o oficial uma certa facilidade. Mas, como o oficial ele é um profissional do direito, dotado de fé pública, ele que detém ali a tutela dos procedimentos registrais, o Estado que vem nesse processo de desjudicialização e extradesjudicialização, fala assim, olha, vamos delegar. Porque isso atrapalha o juiz corregedor. Veja, ele tem que analisar pedido de retificação. Gente, conta aqui para mim. Gente, retificação simples. Retificação que era assim, visível. Às vezes foi trocado uma letra, uma palavra, o documento estava arquivado na serventia. O oficial não podia retificar nada sem passar para o Ministério Público pelo juiz corregedor. Isso tornava os procedimentos administrativos de retificação sem prazo para finalizar. Porque tudo ia depender ali do andamento da comarca. Então, veja, o registro civil das pessoas naturais, o nascimento, casamento, óbito, os atos do livro E, as averbações e as anotações, uma vez que eles adentram nos livros, tá? Como eu já disse na live anterior, né? Eu já disse na live de ontem, eu vou repetir hoje, esses assentos, eles não são estáticos. Não é assim, eu registrei do jeito que tá, vai morrer até o final. Não. O assento do RCPN, ele é dinâmico. E se uma vez ele não expressa a verdade, porque nós temos o princípio da verdade real. O RCPN, ele deve refletir a verdade real, porque a finalidade dele é dar segurança jurídica quanto ao estado da pessoa natural. Então, se tem uma informação errada no assento daquela pessoa, é necessário retificar. Enquanto não retificado, estamos publicizando o estado de forma errada. Então, é necessário, e a retificação, ela é possível, tá? Lembrando que a retificação, então, ela é por duas vias, a judicial e a retificação judicial prevista no artigo 109 é uma retificação judicial com participação do advogado e vai para o rito sumaríssimo, né? E temos a retificação administrativa, que é aquela pedida ali no balcão da serventia. Sabe como que ela acontece mais no dia a dia? A pessoa, ela pede a sua certidão de nascimento, o casamento atualizado, e a hora que ela pega, ela fala, não, essa informação aqui tá errada, essa letra tá errada, essa data tá errada. Olha os documentos, olha a DNV que está arquivada, olha o processo do casamento, olha a certidão do pai, da mãe, do vô, do bisavô. E era um erro que você via que era comprovado documentalmente. E para retificar até mesmo esses erros mais simples, o oficial tinha que fazer um procedimento, pegar a petição, juntar a documentação, autuar e fazer esse encaminhamento para o Ministério Público e para o juiz. E isso demorava um tempo.
Com a lei de 2017, então nós tivemos agora uma redução de prazo, porque agora eu não preciso mais fazer esse encaminhamento. O oficial mesmo, ele vai receber a petição e ele mesmo vai fazer a qualificação. Outro ponto importante, pessoal, que a gente que trabalha no cartório, né, hoje com WhatsApp, e-mail, o que acontece? As retificações administrativas, regra geral, elas precisam ser documentadas e a documentação que vai ser apresentada precisa ser documentação ou em original ou em cópia autenticada. Se não for possível, né, então apresentar outros documentos que vão corroborar com aquele documento, que às vezes ela tem uma primeira via, que é uma cópia, que a original ela perdeu, então não tem como autenticar. Então ela vai apresentar aquela mais outros documentos. Então veja que é muito comum hoje a pessoa no WhatsApp mandar uma foto e falar assim: não, tá errado o nome da minha mãe, eu quero que você me manda a foto do RG. Não é esse o procedimento correto, porque nós precisamos seguir o procedimento que eu vou falar aqui para vocês, como que é esse andamento da retificação dentro da serventia do RCPN, tá bom? Então, veja, erros corriqueiros, às vezes a troca de uma letra, do nome de uma cidade, o oficial ele se via atado, né? Então, as pessoas viam muita reclamação por essa demora, porque às vezes a pessoa precisava tirar um documento novo, um passaporte, um RG, um título, e ela não conseguia, porque ficava demorando essas manifestações. Então, a lei, em 2017, trouxe mais dinamicidade dentro do RCPN. Então, hoje, o procedimento de retificação administrativa, se há um erro em um assento de nascimento, casamento, óbito, ou em um outro assento do livro E, precisa analisar. E a gente vai ver as hipóteses de retificação administrativa, porque elas são mais restritas, tá? Então, se ela estiver dentro das hipóteses de retificação administrativa, você não precisa pegar advogado e entrar com um pedido judicial no rito sumaríssimo lá do artigo 109 para pedir a retificação judicial, porque a gente sabe que vai demorar um pouco mais. É possível ir direto ao oficial do registro civil e solicitar essa retificação, desde que apresentada a documentação que comprove esse erro, e esse erro seja de fácil constatação. Não há dúvida quanto àquele erro que está no assento, porque quando o erro ele exige provas complementares, quando esse erro ele não é comprovado por documento oficial, quando esse erro exige uma dilação probatória ou o oficial ele suspeita das alegações e dos documentos apresentados, então o oficial dará uma nota fundamentada para que eles façam um pedido então pela via judicial, tá? Os casos de retificação administrativa, então eles são bem específicos que eu vou falar para vocês um por um, tá bom? Então, como que funciona a retificação? Basta eu chegar na Soraya e falar: Soraya, o nome da minha mãe está errado, vou te mandar a foto no WhatsApp e você corrige aí? Não, tá? A retificação administrativa, pela leitura do artigo 110, que diz assim, olha, eu vou ler mais uma vez. O oficial retificará registro e averbação ou anotação de ofício ou a requerimento. Mais uma novidade aqui, porque antes o oficial não podia retificar de ofício, tá? O oficial ele era bem limitado na questão das retificações. Agora o oficial pode retificar de ofício. Então nós temos aqui uma exceção ao princípio da rogação. O que é o princípio da rogação? Que o oficial só vai praticar atos quando ele é provocado pelo interessado. Então, quando é peticionado. A retificação de ofício permite que o próprio oficial, ao verificar um erro de fácil constatação dentro da serventia, ele tem documentação arquivada que pode auxiliá-lo na retificação, ele não precisa esperar que a parte peça uma certidão, que ela enxergue o erro, e aí ela peça a retificação. Não, ele já pode, de ofício, requerer essa retificação, tá bom? Então, o oficial hoje, ele é um dos legitimados para requerer a retificação. Quem pode requerer a retificação? O próprio oficial, quando o erro está em documentação arquivada na própria serventia,
Então, eu olhei e vi que está errado, eu não preciso esperar ninguém vir reclamar, eu já posso retificar, tá? O próprio registrado, detentor do assento, ou seu procurador com procuração específica, né, e poderes especiais, seu representante legal, pai, tutor, curador, qualquer parente em linha reta, se o registrado é falecido, ou anuência, ou com sua anuência, quando comprovado ali o vínculo de parentesco. E um terceiro, que não é parente, ele pode requerer a retificação de outra pessoa, tá? Aqui ainda assim não há um consenso, tá? Mas como o registro civil ele se pauta na veracidade, se esse terceiro ele apresenta um requerimento formalizado com toda a documentação comprovada, o caso, como ele não é o diretamente afetado, ele não tem anuência, muitas vezes, do registrado, encaminhar para a autorização do juiz corregedor, tá? E aí é importante analisar o código de normas do seu estado. Porque o registro civil ele tem que espelhar a verdade. Se é um erro de fácil constatação que não vai alterar estado daquela pessoa natural, vai da análise do oficial, tá bom? E como que funciona o procedimento de retificação? Veja, a retificação ela é um ato de averbação, ela é um ato acessório. Então, enquanto o registro de nascimento é o ato principal, então nós temos o ato principal. Regra geral, agora os livros estão evoluindo, né? No registro do nascimento, ele fica na margem, na coluna central do livro, onde lá vai ter o assento e a retificação vai adentrar por meio de averbação naquele assento, na mesma folha, tá? Se não houver mais espaço, vai para o livro corrente ou para o livro de transporte com remissão recíproca. Então, a retificação, ele adentra no RCPN por meio de ato de averbação. E essa averbação, então, ela precisa de um título para retificar. E que título é esse? Pode ser um mandado judicial, quando a retificação vem do artigo 109, ou a petição ali do interessado, acompanhada da documentação que comprove o erro. Então, o interessado vai apresentar o seu requerimento, né, instruído com os documentos que comprovem o erro. O que é importante? Se esse requerente requer diretamente perante o oficial, o próprio oficial ele vai certificar que foi assinado em sua presença e não é necessário o reconhecimento de firma. E ele vai declarar isso, né? Agora, se esse pedido vem por meio de correio, aí é necessário o reconhecimento de firma desse requerimento e a documentação que vai instruir, ou em original ou cópia autenticada, sempre que possível, tá? Quando não for possível, tem que justificar essa impossibilidade. Então, uma vez recebido o requerimento e os documentos que instrui quando a retificação, então, ela é provocada, então não foi uma retificação que o oficial olhou e falou assim, nossa, realmente isso aqui está errado, eu vou retificar de ofício. Então, quando ele é provocado, o que o oficial ele vai fazer? Ele vai receber, ele vai autuar, então ele vai gerar um protocolo. Para esse número de protocolo, ele serve de controle dentro da serventia, do acompanhamento desse título dentro da serventia. Então, ele é autuado, ele é numerado e o oficial vai conferir a documentação. Após a conferência, existem 2 caminhos a seguir. O oficial ele pode entender que está demonstrado ali que o erro ele é de fácil constatação. Então, ele vai proceder à retificação e ele vai dar ali uma decisão de qualificação positiva. Então, dentro do procedimento, veja, o procedimento de retificação não é só um requerimento com documento. Nós falamos que é uma petição instruída, que será autuado. É formado um procedimento de retificação administrativa. Assim como é formado um procedimento judicial, um processo judicial de retificação, em que o cartório judicial autua, numera, certifica, abre concluso, no RCPN é a mesma coisa, tá? Essa petição, ela vai ser autuada, ela vai ser protocolada, ela vai ser conferida, e aí vai ser qualificada. O oficial vai qualificar. E quando ele qualifica, ele vai dar uma pequena, se for positiva, ele vai dar uma pequena decisão dentro do procedimento, determinando que ele analisou e qualificou positivamente o pedido,
autorizando assim a averbação da retificação no assento de nascimento, de casamento, de óbito, livro tal, folha tal, termo tal. E aí, uma vez que ele faz essa conclusão dentro do procedimento, aí ele vai lá para o livro que está o erro e lá ele vai fazer a averbação. Então, lá ele vai escrever. Veja que eu tenho o título, que é o processo, o procedimento, e eu tenho o ato praticado, que é a averbação. A finalidade da pessoa, o que ela deseja, não é o título, mas o título ele é necessário porque ele fundamenta a averbação. Então, concluído o procedimento, nós vamos para a averbação, que é o segundo passo. Mas o oficial ele pode analisar aquele pedido e entender que não é caso de retificação administrativa ou os documentos apresentados não são suficientes. E aí ele vai dar uma nota devolutiva. Então, ele vai qualificar negativamente. Ele vai certificar, então, dentro do procedimento, a sua decisão de qualificação negativa e discriminar ali as razões pela qual ele decidiu pela não averbação. E ele vai também entregar para a parte, então, uma cópia do título ficar arquivado no cartório, a outra, a nota fundamentada vai ser devolvido com o título para o requerente. E ele vai, então, dar uma nota fundamentada para que a parte saiba os motivos da qualificação negativa, porque ali ele pode tanto apresentar novas provas ou requerer a suscitação de dúvida, porque a suscitação de dúvida é um recurso administrativo. Então, se o oficial fala assim, olha, não posso retificar, entendo que não é cabível, o oficial ele dá uma nota por escrito. A pessoa vai olhar e vai falar assim, eu não vou entrar judicial ainda não, eu quero que suscite dúvida, porque eu não concordo. E aí o oficial vai encaminhar, então, para o seu juiz corregedor fazer a requalificação do pedido. Se o juiz corregedor julgar procedente a dúvida do oficial, então é arquivado e não procede a averbação. Se o juiz julgar improcedente a dúvida do oficial, então será determinado a retificação do assento. Então, veja que há um recurso a ser feito. Elaine, os escreventes autorizados também podem, tá? Então, o oficial, quando ele nomeia um escrevente, cada estado tem baixa uma portaria falando que os escreventes estão autorizados a praticar. Então, você pode ter escreventes na sua serventia que fazem tudo. E aí você vai discriminar o que ele está autorizado a praticar. Tem outras serventias, tem os escreventes específicos do setor de retificação. Porque o oficial, a depender da demanda, ele não seria capaz de analisar sozinho todos os pedidos. Então, ele pode, sim, atribuir escreventes para essa finalidade, assim como no registro de imóveis, tá? No registro de imóveis também, os escreventes, eles têm ali a atribuição para fazer a qualificação, proceder ao registro e também a nota de devolução. Então, os escreventes, regra geral, se o oficial nomeou ele para praticar todos os atos ou praticar os atos relativos às retificações, ele está autorizado assim. Ele também vai autuar, ele também vai proceder ali a análise. Vai depender tudo, Elaine, da rotina administrativa dentro da serventia, tá? Então, não tem problema nenhum. O que não pode é o auxiliar, o estagiário, tá? Mas o oficial, seu substituto e o escrevente autorizado, sim, desde que o oficial tenha dado essa atribuição para ele na portaria de nomeação, tá bom? Então, veja que o procedimento administrativo, ele não é simples, no sentido de que pediu, tá aqui. Ele segue um caminho dentro da serventia, assim como no registro de imóveis. Ele segue um caminho, porque essa petição, esses documentos, eles vão ficar arquivados na serventia junto com a nota, para fins, inclusive, de análise futura, para fins, inclusive, de análise de uma correção, para analisar se as certificações estão sendo processadas adequadamente, tá bom? Então, veja que as certificações, elas passam por um procedimento, por um passo a passo. Embora tudo isso é muito dinâmico dentro do cartório, é importante ter essa visão, tá? Falei dos legitimados, falei também do princípio da arrogação, que hoje o oficial ele pode retificar de ofício, quando ele verifica que o erro ele é de fácil constatação e ele tem dentro da serventia elementos para fazer aquela retificação de ofício. Regra geral, essas certificações de ofício é quando
no próprio cartório está arquivado os documentos que comprovem aquele erro, né? Eu vou dar alguns exemplos já para vocês. Eu vou ler agora, pessoal, o artigo 110 e a gente vai passar inciso por inciso e vamos comentar cada um deles, tá bom? Pessoal, quero lembrar, né? Eu comecei a falar aqui e esqueci de falar. Se você é aluno do RCPN na prática, tá? Eu já subi hoje para a plataforma a aula de quarta-feira e o material, tá bom? Se você não é aluno do curso RCPN na prática, dia 16 de setembro, terça-feira, eu farei a imersão RCPN na prática, um evento gratuito. Inscreva-se, inscreva a sua equipe, inscreva o seu funcionário. O link vai ficar na descrição desse vídeo. É de forma gratuita, assim você vai aprender um pouco mais, conhecer a nossa didática e também conhecer como funciona o nosso curso RCPN na prática, tá bom? Lembrando também, para quem já é aluno, no dia 17, que então na terça eu tenho a imersão, e no dia 17 eu tenho aula ao vivo, tá? Com a turma que já está dentro, e a gente vai começar um novo módulo lá de encontros ao vivo, onde a gente vai estudar o RCPN dentro da Lei de Registros Públicos, artigo por artigo. Nós já temos todo o conteúdo de nascimento, casamento, óbito na plataforma, mas agora nós vamos estudar em específico, como se fosse uma legislação federal, a Lei de Registros Públicos, tá? Para a gente poder ter noção de como está isso na LRP e fazendo referência às novas legislações. Isso para ajudar tanto em revisão de conteúdo, como também para quem pretende prestar o ENAC e concurso de cartório, tá bom? Ou aquele que quer conhecer um pouco mais da Lei de Registros Públicos. Então, quarta-feira inicia o nosso novo módulo, o RCPN na Lei de Registros Públicos, artigo por artigo. Bom, vamos ler então o artigo 110 da Lei de Registros Públicos, que diz assim na redação atual: o oficial retificará o registro, a averbação ou a anotação. Veja que podem ser retificados tanto o registro, que é o assento principal, quanto averbações, quanto anotações. Aconteceu com uma aluna que eu comentei na live, acho que de ontem. Ontem eu comentei que ela fez, lá no cartório dela, tinha uma averbação do divórcio, e quando ela desarquivaram, não era a averbação de divórcio direto, era uma conversão. E aí a parte levou o mandado da conversão, que não foi na época averbado, para agora averbar. Então veja que ele retificou primeiro o divórcio, para constar que na verdade não era divórcio direto, mas era por conversão. Em seguida ele averbou a conversão. Embora a data da escrituração eram incompatíveis, a data do fato é compatível. E no RCPN, o princípio da continuidade, ele se entrelaça não na ordem de escrituração, mas na ordem lógica dos fatos ocorridos. Então, não há problema nenhum nessas averbações fora de ordem, tá bom? Então, é possível. Às vezes, gente, é comum a gente ter que retificar a anotação. Anotou o óbito de uma pessoa, recebeu a comunicação e não mencionou o cartório que enviou a comunicação. Você tem que desarquivar a comunicação e agora retificar de ofício, porque às vezes você percebe isso na hora que você vai emitir a certidão, que não foi mencionado um elemento importante, tá? Então, é possível retificar tanto o registro, quanto a averbação, quanto a anotação. Bom, então, é feito agora a requerimento do interessado. Então, olha que interessado aqui, foi o que eu falei, quem são os legitimados, tá? Regra geral, quem são os legitimados? O próprio oficial, o registrado, seu procurador, seu representante legal, o seu parente em linha reta. E aí fica, e um terceiro que não seja parente, ou seja um parente colateral, um parente que não, né, não mais distante, pode requerer, e a depender da retificação, o oficial pode sim aceitar, né? Ele vai analisar se é realmente um erro de fácil constatação que não vai alterar o estado daquela pessoa, apenas retificar, e a depender da situação, o oficial ele pode aceitar ou encaminhar como dúvida para o seu juiz analisar a legitimidade, porque o registro civil ele se pauta no princípio da veracidade. Então, se um assento contém um erro, é interesse de todo mundo, da sociedade, do Estado, que aquele erro seja sanado, tá? Mas isso vai depender ali do caso concreto, tá? Da análise do oficial quanto a essa possibilidade. Bom,
Eu vou adiantar que eu vou comentando com vocês aqui, tá? Então, hoje, essa petição pode ser assinada pelo interessado, seu representante legal, procurador, independente de prévia autorização judicial ou manifestação do MP. Nos casos de... Quais são, então, as possibilidades de eu fazer uma retificação administrativa? Pessoal que está aqui na live, se quiser, dá um print, posta lá no Instagram, marca meu Instagram, que é a Lise Formente, marca que está aqui na live com a gente, para que as pessoas possam nos conhecer ainda mais, divulgar as nossas lives, tá? Então, quem está aqui na live, tira um print e me marca lá no Instagram, combinado? Quais são as possibilidades de eu poder fazer um erro dentro da minha serventia sem eu precisar mandar para o juiz, para o Ministério Público? Inciso 1. Erros que não exijam qualquer indagação para a constatação imediata de necessidade de sua correção. Então, por exemplo, registrou a criança com o nome do avô errado, porque às vezes, hoje nós temos apresentação de RG, de certidão de casamento, mas, gente, quem atua no RCPN sabe, os assentos mais antigos eram meramente declaratórios, não tinha nem DNV. Então, os nomes eram declarados. Às vezes, o genitor não sabia nem o nome da sogra, do sogro direito. Então, saía nome errado. Então, o que acontece? Hoje, a pessoa pega a certidão dela e fala assim, não, mas o nome dos meus avós estão errados, não é esse nome. E veja, ele apresentando a certidão da sua genitora, que comprova a sua filiação, é erro de fácil constatação, porque isso é comprovado pelo registro civil, por certidão do registro civil. Então, veja, se é um erro que eu comprovo por um documento oficial, que eu não exijo autoindagação, que é um nome de um avô, às vezes saiu a naturalidade errada, você pega a certidão e tá lá, olha, saiu errado, saiu uma letra errada, saiu o nome do... Gente, já saiu o nome de estado errado. Às vezes o município é da Bahia, colocaram o município do estado de São Paulo, tá? Então, veja, aí a pessoa vai apresentar uma certidão nova dela, falou, não, eu peguei minha certidão, olha, esse estado tá errado. Se você pesquisar, esse município é desse estado. Então, são erros que você consegue comprovar documentalmente. Então, são erros que encaixam aqui no inciso 1. Erros que não exijam qualquer indagação para a constatação imediata de necessidade de sua correção. Gente, qualquer um que bateu o olho e você fala, olha, isso aqui tá errado, você fala, nossa, é mesmo, deixa eu ver o documento. É isso, não tem discussão, tá? Então, esses erros podem ser retificados de forma administrativa, tanto de ofício quanto a requerimento. Inciso 2. Erro na transposição dos elementos constantes em ordens e mandados judiciais, termos e requerimentos, bem como outros títulos a serem registrados, averbados ou anotados. E o documento utilizado para a referida averbação ou retificação ficará arquivado no registro do cartório. Esse inciso 2, gente, eu fundamento muito quando eu faço retificação de ofício. E eu sou assim, tá? Eu, a Lise. Quando a gente está lá no cartório fazendo uma certidão, porque o erro aparece quando está fazendo a certidão. Porque você vai ver que o pedido está diferente do assento. Aí você percebe um erro. A depender, eu já faço a pesquisa dentro do meu próprio cartório. Às vezes, gente, desarquivando a habilitação de casamento. Você viu que teve um erro de transposição. Na habilitação de casamento, estava tudo certinho. Na hora de transcrever para o assento do casamento, saiu errado um dado. Saiu o nome de alguém errado, a data de nascimento errado, saiu uma naturalidade errada, saiu uma data de nascimento de um deles errado. Então, veja que, gente, a habilitação está lá no cartório. Então, quando eu percebo que esse erro é de fácil constatação e o documento já está arquivado, veja, eu vejo que o pedido fala que a pessoa nasceu em tal data, mas no registro está outra data. E eu tenho a DNV arquivada no cartório, eu vou lá, desarquivo a DNV e falo, nossa, teve um erro mesmo de digitação aqui, porque olha a DNV aqui, a pessoa requereu certo. Então, veja que o oficial, quando ele tem esse documento oficial arquivado, se ele verifica que é um erro que não exige indagação, que é erro material, que não vai alterar o estado da pessoa natural, ele pode fazer a retificação administrativa de ofício, tá? Ele não precisa aguardar ser provocado. O que acontece, regra geral? Quando o oficial ele procede à retificação de ofício, ele está fazendo normalmente porque houve um erro da serventia, tá? E, pessoal, nem sempre o erro do assento é do oficial, tá? E a gente vai explicar um pouco sobre isso.
Então, veja que quando o oficial ele vai fazer essa retificação de ofício, é porque ele verifica que houve um erro da serventia, tá? E erros imputados à serventia não está sujeito à cobrança de emolumentos. Então, como ele não vai mesmo ter que cobrar emolumento, se eu verifico que já há um erro imputado à serventia, eu já me adianto. Eu já faço a retificação e eu já emito a certidão com a devida retificação. Por quê? Porque eu já tenho essa constatação de imediato, eu já tenho essa documentação arquivada. Isso evita, gente, isso evita mais demora dentro do cartório, porque não é ruim quando o cliente vai e pede, aí ele volta, ele reclama, ele fica ligando, e agora deu certo, agora não deu certo. Gente, você já viu? Manda embora, sabe? Eu sou assim. Então, esses erros de transposição, regra geral, eu retifico de ofício, porque se já é um erro da minha serventia, eu não vou poder cobrar. Então, eu já faço de ofício, que assim eu economizo meu tempo e eu já mando a certidão certinho e bonitinha, tá bom? 3. Inexatidão da ordem cronológica e sucessiva referente à numeração do livro, da folha, da página, do termo, bem como da data do registro. Gente, isso é comum nos assentos mais antigos, porque hoje ele é eletrônico, então o sistema ele já vai gerando eletronicamente a ordem da matrícula, né? E não é possível que um assento tenha o mesmo número de matrícula. Nós temos o princípio também da unitariedade matricial. Cada assento, uma matrícula. Cada matrícula, um assento. Mas é possível, tá? E acontece nos livros mais antigos, em que acontece, às vezes, você olha lá, a data de nascimento é posterior ao registro. Tipo, o registro foi lá, dia 1º de abril de 2000. A criança nasceu dia 2 de abril. Como que eu registrei a criança um dia antes dela nascer? Então, acontece isso. Então, você vê que foi um erro na hora de datar, tá? Pode ser que, às vezes, você vem da ordem da escrituração do assento, foi erro não da data do nascimento, mas da ordem do assento. Então, essa regularização de número de termo e de ordem, regra geral também é retificação de ofício do oficial, porque a parte, o registrado, ele não tem acesso aos livros do cartório. Não é ele que faz o registro, não é ele que dá número ao livro folhetermo. Então, essas incorreções em número de termo, livro e folha, tá? Que acontece, também, regra geral, é feita de ofício pelo oficial. E dela não decorre custas nem emolumentos, porque é erro imputado à serventia, tá? Então, é possível. Gente, até esse erro nós precisávamos pedir autorização do juiz. Verdade, Lindalva. Pernambuco tem uma norma maravilhosa, viu? Que diz assim: olha, porque, gente, também tem hora que eu falo assim, eu acho que tem má fé das pessoas, só pode. Porque a pessoa, ela pega o assento dela errado, passa 20 anos, ela fala assim, não, tá aqui, minha certidão tá errada. Gente, por que não veio 20 anos atrás, viu o erro, já peça a retificação? Porque quanto mais o tempo passa, mais difícil e mais documentos a gente vai exigir. E aí, em Pernambuco, tem uma norma que fala assim, olha, se o erro é imputado à serventia, mas ele foi arguido no prazo de 10 anos, eles não vão pagar. Agora, se eles esperaram passar 10 anos e agora que eles vêm reclamar que teve erro da serventia, eles vão ter que pagar a retificação, gente. E eu acho que é justo, porque eu já vi gente com o nome da mãe errado, e eu falar, olha, o nome da tua mãe tá errado. Ah, mas não vai dar nada, não. O dia que vai aposentar, dá erro. Aí vem correndo pro cartório querendo arrumar. Aí eu falo, então, né? Aí tá com pressa. Então, assim, tem essa norma no Pernambuco que é específica de lá, viu? Então, as normas de cobrança no extrajudicial, ela é por lei estadual, então tem que ficar atento quanto a isso, tá bom? Quarto item aqui, depois eu vou lendo as dúvidas que estão aqui no chat para eu não me perder, tá bom? A ausência de indicação do município relativo ao nascimento ou naturalidade do registrado, nas hipóteses em que existir descrição precisa do endereço do local do nascimento, tá? Essa hipótese aqui, tá? Vai depender quando, por exemplo, no assento fala assim, olha, ele nasceu no hospital número natal, no local, ele indica o local, só que ele não falou o município que ele está ligado. E você consegue ali contatar, às vezes pela DNV arquivada, ou pela indicação do nome do hospital, você já sabe que aquele hospital é no município X, né? Então, assim, só faltou essa indicação. Então, nesse caso, é possível também a retificação administrativa quando há ausência do município, mas houve a indicação do local do nascimento. E essa indicação, ela é precisa, tá? Porque, gente, se indicar assim,
nasceu em no domicílio, sei lá, é preciso, eu acho que é preciso quando ele fala assim, nasceu no domicílio dos genitores. E ele vai falar lá, quando ele descreve os genitores, domiciliados nesse distrito, nesse município. Então, assim, ele não falou expressamente, mas ele falou não expressamente, indiretamente. Então, a gente já pode deduzir ali o município. Alice, matrícula errada precisa de retificação? Então, mas ela está errada por algum motivo. Ou é o número do termo, do livro ou da folha, tá? Então, sim, a matrícula hoje, quando a lei fala aqui inexatidão de ordem cronológica sucessiva de numeração de livro, folha e página, você pode pôr a matrícula aqui. Porque a matrícula ela é um número que vai ser gerado a partir da junção dessas informações, tá? Então, se houve um erro na matrícula, provavelmente houve um erro na informação ou da data, ou do livro. Então, a matrícula já está indicando que há um outro erro ali, tá? Então, você retificando um erro, você já retifica a matrícula. É possível sim, tá? Elevação de distrito a município ou alteração de suas nomenclaturas por força de lei, tá? É comum também os municípios alterarem suas denominações, passar, por exemplo, era um distrito e foi elevado a município, ele era vinculado a um município e houve uma outra divisão geográfica, agora ele é ligado a outro município. Então, essas averbações também são retificações administrativas, tá? Que não dependem de autorização judicial. Outro ponto importante quanto à retificação administrativa, viu? Ela precisa, regra geral, seguir a continuidade registral. Inclusive, eu acho que é no Código de Normas de Minas Gerais que fala isso expressamente, tá? Expressamente lá no Código de Normas de Minas, ele fala que as averbações, quando é de retificação, reconhecimento de filiação e a pessoa ela é casada, primeiro eu procedo à devida retificação no nascimento. Então, regra geral, quando eu vou retificar um assento, eu preciso do nascimento também estar correto, porque todos os assentos ligados a uma pessoa precisa expressar a mesma informação, o mesmo conteúdo. Então, para eu retificar uma data de nascimento no casamento de uma pessoa, eu preciso que essa data também esteja no nascimento dela. Eu preciso ali seguir a continuidade registral. Muitas vezes, é claro, se o nascimento já está arquivado na minha serventia, eu já sei, eu não vou pedir para apresentar novamente, tá? Mas se não tem, aí sim a gente precisa ver se já não tem um erro no nascimento, porque se há um erro no nascimento, não basta eu retificar o casamento, eu preciso também retificar o nascimento, tá? Então, preciso retificar o nascimento. Com a retificação do nascimento, eu pego a certidão do nascimento e agora eu venho para averbar no casamento, tá? Então, veja, uma vez certificado o elemento no nascimento, quando eu venho para o casamento, eu faço uma averbação, tá? Ele é direto. Então, é necessário a continuidade registral. Deixa eu olhar aqui a pergunta da Rosileide Alves. Deixa eu pôr. Vamos ver, gente. Quando tem erro no casamento, que já vem desde o nascimento, é recomendável retificar. Exato, é isso mesmo que eu falei, Rosileide. É recomendável, é necessário, tá? É necessário retificar primeiro o nascimento e depois o casamento. Pode averbar o nascimento e fazer anotações? Não, tá? Por quê? Muito importante essa sua pergunta, Rosileide, por dois motivos, tá? O que acontece, pessoal? Quando eu tenho uma informação errada no nascimento e no casamento da pessoa, o nome da mãe, a data de nascimento, a naturalidade, alguma informação está errada e esse erro ele está tanto no nascimento quanto no casamento. Alice, eu posso retificar no casamento e comunicar o nascimento? Não, eu tenho que retificar, Rosileide, nos dois, começando no nascimento. Princípio da continuidade registral. Na imersão RCPN na prática, é para eu falar dos princípios ligados ao RCPN para trazer mais segurança jurídica aí nos procedimentos dentro da sua serventia. Então, se você não se inscreveu, gente, o link vai estar aqui. Você se inscreva, que eu quero vocês terça-feira comigo, tá bom? Então, Rosileide, se o erro também está no nascimento, primeiro eu retifico o nascimento. Após eu retificar o nascimento, aí eu venho e retifico o casamento. Por que eu não basta a mera anotação? Porque a finalidade das anotações é remissão.
As anotações, pessoal, elas não alteram o conteúdo do assento. Ela faz a remissão ao outro ato. Então, quando eu faço remissão, que eu fiz uma retificação do casamento, eu não alterei o nascimento. Eu preciso que seja alterado. E a alteração a gente só se faz por meio de averbação. A averbação, ela tem a finalidade, quando eu falo em escrituração, tá? E a gente fala sobre isso no curso RCPN na prática. Quando eu falo da escrituração no RCPN, eu tenho o registro, que é o assento principal. A finalidade é fazer o assento principal. Eu tenho a averbação, que é qual a finalidade da averbação? A finalidade da averbação é eu alterar o conteúdo ou alterar o efeito do registro. E qual a finalidade da anotação? A finalidade da anotação é eu fazer remissão a um outro assento daquela pessoa, ocorrido em um outro livro ou em outro cartório, para que assim eu consiga dar a publicidade completa dos atos relativos àquela pessoa e assim fazer uma espécie de concentração de informações. Eu consigo concentrar em todos os assentos dela as informações relativas ao estado daquela pessoa natural. Então, veja, nesse caso eu retifico, eu tenho que averbar no nascimento por meio de retificação e depois averbar no casamento. Então, é sempre ato de averbação, tá bom? Retificação é sempre averbação. Nesse caso também, Rosileide, a gente aplica para o reconhecimento de filiação, alteração de prenome, inclusão de sobrenome familiar. Sempre quando eu vou fazer algum desses procedimentos e eu sou casada, eu primeiro tenho que alterar lá no início, na origem, que é o meu nascimento, princípio da continuidade registral na RCPN. A partir do momento que eu altero, por exemplo, o meu prenome, ou eu tenho a minha paternidade reconhecida no meu nascimento, aí eu vou agora alterar o meu casamento. Eu sempre vou seguindo a ordem. E sempre assim apresentando a certidão de nascimento para alterar o casamento. Não estou aqui falando que toda retificação de casamento vai exigir retificar o nascimento, porque às vezes o nascimento já está certo, tá? O nascimento já está certo. Às vezes é só o casamento mesmo. Então, tudo vai depender do caso concreto, tá bom? Então, falamos da continuidade registral. Deixa eu ver o que mais que eu ia falar com vocês, porque hoje é sexta-feira, né? Deixa eu ver, tem uns enunciados aqui. Bom, a retificação judicial, quando vem retificação judicial por mandado, agora, se você consegue comprovar a origem do mandado lá, que é processo digital, está dispensado o cumpra-se, tá? Só um adendo aqui que eu estou vendo o material e outro que resolvi trazer. Então, pessoal, aqui a retificação administrativa, vocês percebem que são erros que eu consigo verificar e que não há qualquer discussão. Um ponto importante, embora se a gente já está caminhando para o final, né? Uma live não é uma aula, eu tento dar o máximo que eu posso, mas a live a gente faz mais um bate-papo, tá? Informações declaratórias, principalmente, pessoal, informações secundárias do assento, ou seja, informações que não afetam diretamente o estado da pessoa natural. Mas informações secundárias, algumas dessas informações entende-se, tá? Que não cabe a via administrativa. Por exemplo, vai depender muito de tribunal para tribunal. Eu vi uma decisão aqui desse ano, deixa eu até abrir aqui lá no Colemata, deixa eu ver se eu tirei, que fala, eu vou ver se eu acho aqui. Eu acho que eu tirei. Mas era uma retificação, um pedido de retificação administrativa. Elaine, é assim, tá? Ó, o cumpra-se, ele é obrigatório. O que é o cumpra-se, Alice? A lei, ela fala que quando o mandado de retificação, tá? Ele vem de outra comarca, eu preciso encaminhar para o meu corregedor dar o cumpra-se. O que é o cumpra-se do meu corregedor? Eu não tenho como verificar a autenticidade daquele mandado, se ele existe, se ele não existe, se aquele juiz é juiz ou não é juiz. Não é minha função investigar aquele mandado. Eu mando para o meu juiz. O meu juiz lá, que também é juiz, ele vai acessar lá o sistema dele, ele vai ver que aquele mandado ele é legítimo. Não, ele veio mesmo, ele vai consultar o processo, ele vai dar o cumpra-se. Porque quando ele dá o cumpra-se, ele fala assim, olha, esse mandado ele é autêntico. Ele não entra no mérito da decisão. Então, a função do cumpra-se aqui não é entrar no mérito da decisão. A função do cumpra-se é verificar
a origem daquele mandado, se ele é legítimo. Então, quando o oficial dá o cúmplice, ele fala, olha, esse documento ele é legítimo, pode cumprir ele. Cumpra, tá? O que acontece agora? O provimento 149, que é o Código Nacional de Normas, ele trouxe agora uma recente alteração, agora eu não vou lembrar de cabeça, tá? Mas tá lá, digita lá no pesquisar cumpra, que vai aparecer as palavras-chave. Ele trouxe que quando esse mandado que vem de outra comarca, às vezes a própria parte apresenta para você, Elaine, tá? Que não lhe... Então, quando ele vem da outra comarca, tá? Quando vem da outra comarca. Mas é um processo eletrônico. Hoje o processo eletrônico, quando vem um mandado de outra comarca, processo eletrônico, ele vem do lado os dados para você acessar e validar. Então, se você consegue acessar o processo, acessar aquele documento no site do tribunal, ele aparece assim, documento válido. Então, você não precisa mandar para o juiz cumprir, porque você mesmo já fez a conferência da origem daquele documento. Porque o juiz corregedor, quando ele dá o cumpra-se, ele não entra no mérito, ele só vê a autenticidade e a origem do documento, tá? É só para regularizar o trâmite daquele mandado. Então, hoje, diante dos processos judiciais, se você consegue entrar no processo eletrônico e verificar a autenticidade do mandado, você vai certificar que você conferiu a autenticidade no site do tribunal e aí você vai fazer a retificação conforme cumprido determinado no mandado. Não precisa mandar o cúmplice, está no provimento 49. Agora, se aqueles mandados de processo físico ou você não consegue fazer a verificação, você tem que submeter para o cúmplice, tá? Ah, mas o juiz, a comarca se recusa, dizendo que não lhe cabe. Gente, como assim? Como assim, sabe? Então, aí é difícil, né, Elaine? Se é um processo que você consegue verificar se é um processo eletrônico, aí você nem encaminha, você mesmo verifica, tá? Agora, se ele fala que não lhe cabe, cri, que a gente... É difícil. Tem que perguntar para ele, mas por que não lhe cabe, doutor? Né? Então, quando for enviar, faz uma certificação e falando, olha, com fundamento no provimento 149. Eu, quando eu mando coisa para o meu juiz, gente, eu pego o artigo que fundamenta esse envio, porque eles não gostam, tá? O juiz corregedor não gosta, porque daí dá trabalho para eles. Eles não gostam. O que eu faço? Eu já mando na minha... Sempre quando eu vou encaminhar algo para o meu juiz, eu faço ou um requerimento ou um ofício, porque hoje tudo é pelo sistema eletrônico. Então, a gente tem que fazer um requerimento, um ofício, para poder endereçar e protocolar. Eu sempre coloco, pessoal, o fundamento. Eu falo assim, olha, com fundamento no artigo tal. E eu coloco o artigo, gente. Eu coloco a letra da lei para ele saber que o que eu estou mandando é porque está na lei. Porque o juiz ele não gosta. Então, sempre quando eu preciso mandar, porque a lei me obriga a mandar para o meu juiz ou para o promotor, eu coloco o fundamento e eu coloco a letra da lei, que é para ele já ler bem grande. Para ele ler bem grande. E ainda assim, gente, ainda assim dá trabalho. Eu sei, Elaine, eu tô com um negócio lá no meu juiz, já tem mais de... Vai dar 2 meses que ele ainda não homologou. E eu já vi que o promotor mandou fazer um negócio que não tem nada a ver. Gente, eu não gosto de mandar nada para o promotor juiz, mas às vezes a gente precisa, tá? Então, a gente tem que ajudar eles, Elaine. Ajuda eles. Você já dá tudo mastigado, já fala qual é a finalidade, já fala o fundamento legal, manda a letra da lei escrito, tá bom? Para ver se assim ele se acalma. Bom, pessoal, batemos aqui 1 hora de live, tá? Então, a live não é aula. Você quer aula? Vem para a nossa imersão RCPN na prática e participe do nosso curso RCPN na prática, tá? Temos aulas regulares e conteúdo gravado. Você tem interesse? Inscreva-se na nossa imersão RCPN na prática. Terça-feira agora, tá? Às 20 horas, nós vamos disponibilizar o link de acesso à imersão a todos que estiverem inscritos. Então, conto com você, viu? A Elaine, acho que já é minha aluna, né, Elaine? Você já é aluna. Obrigada, viu, Alessandra, pela participação. Raquel também já é aluna. Rosileide, Lindalva é aluna. Gente, tá cheio de aluna aqui. Maria das Graças. Obrigada, viu, meninas? Obrigada a todos pela participação. Vou liberá-los. Obrigada, Mônica. Eu vou liberá-los agora para curtir a sexta-feira. Eu ainda vou jantar, que eu não jantei, viu? Obrigada, viu, Mariana? Mariana é nossa aluna oficial lá do Alagoas.
Obrigada, Elaine. Meninas, até terça-feira. Para os alunos, então, terça e quarta-feira já está agendado. Um beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Compartilhem com os colegas que ainda não fazem parte para participar da imersão conosco, viu? Tchau, pessoal. Boa noite.